Apartamentos que a gente visitou antes de escolher o nosso. E foi o que a gente apelidou carinhosamente de o primeiro, porque ele literalmente foi o primeiro e era maravilhoso. Ele era cheio de armários em todos os banheiros, em todos os quartos, na cozinha, era bem completo e num bairro muito legal. Para quem não é de Ribeirão Preto e é da nossa cidade, né, que é Jacareí, eu vou dar um contexto para vocês que esse bairro é como se fosse um Vila Branca da vida, sabe? Então é um bairro novo, cheio de prédios, cheio de oportunidade para morar e é onde a gente viu a maioria dos apartamentos. Nesse quartinho a gente já estava pensando que talvez a gente não conseguiria colocar uma cama auxiliar aí, porque ele tem muito armário e ele não é estilo escrivaninha, né? Ele é estilo cômoda, então a gente estava pensando também como que a gente ia trabalhar com isso. Tinha esse painel maravilhoso, uma sacada com a varanda, né? Com churrasqueira e tudo. E uma vista, assim, razoavelmente bem legal, né? Para tudo era vista de prédio, churrasqueira também, então os armários completinhos. Ele encantou bastante a gente logo de início, por estar bem completo, né? Ele não vinha com eletrodomésticos, então a única coisa que tinha era o cooktop e o forno, mas inicialmente isso para nós não era um problema, até a gente averiguar outras possibilidades. Nessa época de janeiro, fevereiro e março, é muito difícil achar apartamento para alugar aqui. Por ser uma cidade universitária, tem muita procura e foi isso que a gente notou bastante, então para aluguel é bem pouca opção assim. Esse segundo apartamento encantou a gente na hora, ele era um pouco maior do que aquela primeira opção. Ele tinha esse painel bem bonito também, essa cozinha bonita, mas para vocês verem, ele já não vinha com nenhum eletrodoméstico, ele estava bem cru, então a gente teria que equipar com tudo. Mas o que mais encantou a gente, vai vir logo a seguir, eu vou mostrar pra vocês logo menos, foi o que mais encantou e a gente chegou até a fazer uma proposta nele, mas infelizmente ele foi alugado antes, mas tudo nos planos de Deus também, porque acabou que, nossa, que deu certo, ele tava muito mais equipado. Mas olha isso, olha essa vista, era o 18º andar, então foi maravilhoso, assim, era um prédio super tecnológico, super novo. Ele tinha 2 quartos, eram 2 suítes, e aí vinha com esse espelhão, tinha o box, mas já não tinha armário, por exemplo. Esse é o quarto secundário, no caso, né? Ele vinha com armário e todos também equipados com ar-condicionado, porque aqui em Ribeirão é muito, muito quente. O que encantou a gente tá nesse quarto aí. Gente, dá uma olhada na janela desse quarto. Olha o tamanho dessa janela, ainda mais no 18º andar. É uma janela de casa, uma janela enorme. E a vista era maravilhosa. Esse outro apartamento, ele já era em outra localidade, já não é nesse bairro que eu citei para vocês. Eu gostei bastante dele, confesso, mas o meu noivo ele não gostou. Então, a gente viu, meio que deu uma conversada ali com a corretora, mas de nada adiantou porque ele não gostou, não ficou interessado. Ele já não tinha churrasqueira, por exemplo, mas também era um andar bem alto, bem bonito. E nesse dia estavam mexendo nele, tinham acabado de mexer no gesso e também estavam mexendo no chuveiro, se eu não me engano, nesse apartamento. O prédio era muito bonito, mas não era tão equipado quanto os outros que a gente viu. A maioria das opções que a gente viu eram de 2 quartos e todos muito bem equipados com armário. Essa foi uma seleção que a gente fez antes mesmo de mandar mensagem para os corretores. E quando a gente estava visualizando tudo isso, a gente não conseguia muito bem visualizar os móveis, sabe? Todos os corretores também que a gente acabou encontrando foram de extrema ajuda, assim, todos manteram contato com a gente até a gente falar que já tinha decidido alguma coisa, né? Esse apartamento aí, ele é no aquele mesmo do 18º andar, que a gente tinha gostado bastante. A gente chegou a ver uns 4, 5 nesse prédio, porque realmente a gente tinha gostado muito, mas nenhum era tão encantador quanto esse do 18º andar, que o que mais pegava mesmo era a vista maravilhosa. Também tinha essa cozinha com móveis lindos, mas zero equipado com eletrodomésticos, essa varanda enorme, com essa sacadona. Mas aí outra coisa que a gente parou para pensar também foi o fato de que está subindo muito prédio nesse bairro. Então seriam uma vida escutando obra, né? Obra de um lado, obra do outro, obra tampando vista. Então a gente parou para pensar também se ia valer a pena nesse sentido. E foi uma das coisas que fez a gente eliminar e não dar proposta em nenhum nesse prédio. Aqui em Ribeirão é sempre muito, muito quente, o céu também está sempre muito azul, então isso colabora para as vistas sempre ficarem bonitas. Mas quanto mais alto, mais bonito. Pelo menos era o que eu percebia bastante nesses prédios que a gente estava visitando.
Em todos os prédios também a gente acabava conhecendo a área comum. Então a gente conheceu prédios que tinham piscina, churrasqueira, academia, tudo que tinha direito. E esse foi o último apartamento do dia. No dia seguinte, a gente ficou 2 dias aqui em Ribeirão visitando, a gente já encontrou o nosso, que não está aqui no vídeo, né, por motivos óbvios, quem sabe futuramente mostro ele pra vocês. Mas ele foi coisa de Deus mesmo na nossa vida, porque ele estava super, super equipado, então diversas coisas a gente não ia ter que se preocupar. E embora a gente tenha conhecido muitos apartamentos bonitos, esse aqui parece que foi feito pra gente. Quem sabe futuramente eu não mostro. Esse último, a gente gostou muito do chão de madeira nos quartos. Isso, nossa, foi um ponto assim que me pegou bastante, porque eu particularmente acho maravilhoso essa brincadeira entre o chão de madeira e também, querendo ou não, o chão de porcelanato, né? Mas por hoje é só. Muito obrigada por ter visto até aqui. Beijo!